Você pode se tornar bom em qualquer coisa. Mesmo que você pense aí, não, Pedrão, eu não sei, eu sou muito ruim, cara, você não me conhece, eu sou um merda, eu sou um bosta, eu não sou talentoso. Calma, irmão. Existe um método para você desenvolver habilidades. E esse método, se você seguir, você consegue sim se tornar bom. Eu não tô falando que você vai ser necessariamente o melhor do mundo. Eu não tô falando necessariamente que você vai ser um cara que vai marcar a história, vai ser uma lenda. Porém, você pode se tornar sim extremamente competente até em um nível profissional se você seguir os passos que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Quando você olha para um cara muito bom, um cara muito talentoso, como o Neymar, por exemplo, você tem ali um elemento de talento, mas você tem também um elemento de trabalho e um elemento de mentalidade. E quando você olha para um profissional que você vê assim, você fala, cara, não é o Neymar, mas é bom pra caramba, eu não vou citar nomes aqui para não ficar sendo chato, mas você vê alguns jogadores e você fala, cara, esse cara não é o Cristiano Ronaldo, ele não é o Messi, mas ele é bom pra caramba. E ele também desenvolveu 3 pilares ali, de talento, de trabalho e de mentalidade. Nesse vídeo a gente vai focar aqui no pilar da mentalidade. Por quê? Porque virar essa chavinha é fundamental. Se você não virar a chavinha da mentalidade, não adianta o trabalho, não adianta o talento. Você não vai conseguir ter resultado. E eu tô falando isso aqui por experiência própria. Até os 17 anos eu estava aposentado. Mesmo sendo um jogador bom ali no nível recreativo, no nível de escolinha, eu não consegui destravar resultado. E foi somente virando essa chavinha da mentalidade que eu comecei a me transformar e eu consegui chegar lá na maior liga universitária do mundo, consegui jogar uma liga na Europa, como você já conhece a minha história. Então, ó, é o seguinte, se você tá curioso para pegar esse vídeo, eu vou te revelar agora os 8 passos para você se tornar bom em qualquer coisa. Mas, ó, o passo 0 é você se inscrever aqui no canal do Geração de Atletas, porque se você não tá inscrito ainda, você tá de sacanagem. E aqui você vai ter conteúdo da mais alta qualidade, mais alto nível para você se desenvolver no futebol. Bora pra cima? Então eu vou revelar agora o passo 1. Então vamos lá, o primeiro passo para você seguir, se você quer ser bom em qualquer coisa, é perceber que você pode sim evoluir. Pedrão, como assim? Velho, parece inacreditável, mas tem muitas pessoas que acreditam até hoje que a gente nasce de um jeito e vai morrer igual. Se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Se você nasceu burro, você vai morrer burro. E as pessoas acham que, cara, o talento, vamos dizer assim, né, a competência profissional em alguma habilidade, ela vem 100% de nascença. Mas isso é mentira. Nada poderia estar mais errado do que isso. A ciência já provou e a nossa própria experiência, ela prova que, cara, a gente é capaz de evoluir. A gente é capaz de se tornar melhor. Então, o exemplo vai ficar muito claro. Se você pegar o Neymar ali de 7 anos de idade, pegar o Neymar de 17, obviamente que o Neymar de 17 ele é muito melhor, porque ele desenvolveu competências ali durante aqueles anos de trabalho. Então, só para ficar claro, você também é assim. Isso não é coisa de gênio. O desenvolvimento das competências e a capacidade de evoluir tem a ver com o teu potencial e isso já foi mais do que provado de novo, tanto pela ciência quanto pela filosofia. Então vamos lá, o segundo pilar aqui agora, perceba que você merece evoluir, é exatamente isso. Se você acreditar que você não merece, que você é um bosta, que você é um merda, que você veio pra essa vida pra você se ferrar e pra você quebrar a cara, eu tenho uma péssima notícia pra te dar, é isso que vai acontecer com a tua vida. Então, se você quer se transformar em alguém melhor, você precisa realmente acreditar que você merece. E olha, eu tô aqui pra te falar que você merece sim, irmão. Você tá aí como eu, como qualquer pessoa que você é filho de Deus, você tem aí a tua capacidade de inteligência e de vontade, você é uma pessoa, você tem uma personalidade. E isso por si só já é suficiente para que você mereça. A tua dignidade não vem das tuas habilidades, mas vem de quem você é, da tua essência. E essa essência, ela é comum a qualquer ser humano, tá bom? Então, se você é um ser humano, você merece evoluir, pronto, e acabou. Então, eu vou revelar aqui agora o terceiro pilar, perceber que existe uma jornada do herói. Pedrão, como assim? Irmão, se você não entender que na vida tudo aquilo que é bom exige sacrifício, você tá lascado. Você tá lascado, não adianta. Não adianta você só perceber, irmão, que é possível evoluir e que você merece evoluir. Você precisa entender quais são os padrões que te levam à evolução. E esses padrões, eles exigem sempre sacrifício. Você não vai conquistar alguma coisa do nada. Você não vai conquistar alguma coisa coçando os ovos, mano. É uma coisa difícil. Você não vai conquistar uma habilidade. Você não vai ser jogador profissional se você não trabalhar muito para aquilo. Você não vai ser um grande lutador se você não trabalhar muito para aquilo. Você não vai ser alguém inteligente se você não trabalhar muito para aquilo. Então, o sacrifício e o crescimento, eles andam de mão dadas na realidade absolutamente o tempo inteiro. Não adianta querer mudar a ordem dessas coisas, não vai dar certo. Seguindo aqui agora, vamos pro quarto ponto. Você precisa definir resultados muito específicos. Como assim, Pedrão? Se você não define resultados, irmão, você vai fazer qualquer merda. Você vai fazer qualquer coisa, mano. Um dia você vai querer ir pra faculdade de medicina, no outro você vai querer ser jogador, no outro você vai querer ser filósofo, no outro você vai querer ser monge, no outro você vai querer coisas extremamente opostas que não fazem sentido nenhum. Por quê? Porque você tá confuso. E é isso que acontece na vida de pessoas que não definem um plano, irmão, que não definem um norte. Você tem que ter um endereço. Já tentou pegar um Uber sem endereço? Não faz sentido, mano. O cara vai olhar pra você e vai falar, pra onde, irmão? Sei lá.
Dirige aí. Isso não faz sentido, isso é loucura. Por que você faz isso com a tua vida, então? Você precisa definir objetivos muito claros e andar naquela direção, senão, velho, você não vai ter resultado nenhum. Seguindo aqui agora pro quinto ponto. Depois que você definiu os seus resultados, aquilo que você quer, você precisa listar quais são as habilidades que você precisa desenvolver para chegar onde você quer. Como assim? Quero ser jogador profissional daqui 5 anos, eu quero jogar no clube de Série A do Campeonato Brasileiro, como zagueiro, por exemplo. Beleza, quais são as competências, habilidades que eu preciso desenvolver? Cara, eu preciso ter uma capacidade física para jogar um jogo profissional, eu preciso ter um nível de resistência e de potência e de massa muscular para conseguir sustentar esse jogo. Além disso, eu preciso também ter uma capacidade técnica, eu preciso dominar os fundamentos ali do futebol, o passe, a condução, o drible, o domínio, o desarme, a cobertura, enfim, por aí vai. Porque se eu não for capaz de dominar isso mesmo em um cenário competitivo, eu não vou conseguir jogar também. Além disso, eu preciso dominar também os aspectos da tomada de decisão. Se eu não entender como funciona o jogo do futebol, o que eu preciso fazer na minha posição, qual é a minha função dentro de campo, eu não vou conseguir jogar também. E para finalizar, eu preciso ter competências mentais e emocionais, competências de personalidade para sustentar a pressão do mundo do futebol, para conseguir ser focado, concentrado, confiante e por aí vai. Ou seja, aqui a gente fez um panorama de quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para ser um jogador profissional. A gente pode entrar nisso aqui com mais profundidade, mas não vai dar tempo nesse vídeo, tá bom? Lá no CFJ a gente ensina, nos nossos programas a gente ensina e a gente ajuda a desenvolver também. Mas é basicamente isso. Se você não entender quais são as habilidades que você precisa desenvolver, quais são as competências, você não vai chegar nunca. Não adianta você querer desenvolver a competência de ser um grande jogador de Free Fire pra tentar ser jogador de futebol profissional, irmão. Você não vai, velho. Esquece. A tua habilidade não tá alinhada com o objetivo que você quer. Então, seguindo aqui, depois que você definiu as habilidades que você precisa desenvolver, você precisa definir os comportamentos que vão te levar a desenvolver essas habilidades. Como assim, Pedrão? Se você entendeu que você precisa ter uma habilidade ali específica, por exemplo, de ter o físico de um jogador profissional, ou seja, você precisa ter um nível de resistência específico, 2.200 pelo menos no ioiô, talvez 2.500 se você quiser Europa, você precisa saltar pelo menos 50, talvez 60 centímetros, você precisa ter um índice de massa muscular ali legal, pra tua altura, enfim. Depois que você entendeu, beleza, essas são as habilidades. Quais são os comportamentos que eu preciso desenhar, que eu preciso fazer no dia a dia para que eu chegue nesse resultado? Cara, vamos lá, quais são os comportamentos para ter esse resultado físico aí? Você precisa treinar como um jogador de futebol. Como assim treinar como jogador de futebol? Você precisa ter um programa de treino ali semanal, onde você vai desenvolver a tua potência, a tua resistência, aeróbia, anaeróbia, onde você vai desenvolver força, hipertrofia. Ou seja, o treino na academia, ele é super importante. Além disso, o treino no campo também. A capacidade aqui de sprints, o trabalho aeróbio, anaeróbio que você está fazendo com o clube sozinho, isso é fundamental também para você chegar naquele resultado. Ou seja, o comportamento leva ao resultado. Além disso, também o teu descanso, as suas horas de sono, a tua alimentação. Isso tudo vai ser fundamental para que o que você faz no dia a dia te leve ao resultado. Agora, se por outro lado, se os seus comportamentos estão desalinhados das habilidades que você precisa desenvolver, adivinha, você não vai jogar porra nenhuma, vai dar merda, você não vai chegar nesse resultado. Se você tá treinando que nem bodybuilder, que nem tá treino de funcional, treino de véia, treino generalista, treino da década de 70, você não vai ter o resultado que você tá querendo, que é o resultado físico de um jogador de alto nível. E isso vale pra parte mental, pra parte tática e pra parte técnica. Se o teu comportamento é de peladeiro, é de funcional, é de década de 70, você não vai aguentar, mano. Você não vai jogar, você não vai chegar. Então, o teu comportamento leva a habilidade. Seguindo aqui, sétimo ponto. O sétimo ponto é você construir um plano de ação em que você vai construir ao longo do tempo o que você precisa fazer. Então, a gente desenhou lá o resultado, a gente definiu as habilidades, definiu os comportamentos. Agora, irmão, o que você vai fazer no dia a dia? Nas próximas 4, 6 semanas, 12 semanas, nos próximos 3 meses, 9 meses, 12 meses? Pedrão, mas isso é impossível? Não é, mano. É isso que um treinador faz por você, mano. É isso que um treinador do clube vai fazer. É isso que um treinador, um personal qualificado vai fazer. É isso que um coach mental vai fazer, né? É isso que um analista de desempenho vai fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer, o que os treinadores qualificados vão fazer é transformar isso em um plano de ação para que os comportamentos estejam alinhados para desenvolver as habilidades para chegar nos resultados. É basicamente isso. Nossa, Pedrão, mas isso é impossível, meu Deus, como é que eu posso conseguir isso? Cara, no teu clube, se você tá num bom clube, você já vai ter acesso a grande parte disso com o teu treinador. Agora, a questão é o trabalho extra-clube que vai além para você desenvolver essas habilidades em um nível mais avançado, mais diferenciado. E aí, você pode contratar serviços individuais, como a gente serve aqui no Geração de Atletas. A gente tem a nossa gestão de performance, a gente tem a nossa mentoria, a gente tem nosso trabalho de análise de desempenho e a gente também tem o CFGA, que é uma plataforma para quem não consegue investir nos serviços individuais, que são mais caros. Lá já está tudo montado, você só precisa seguir o passo a passo para você se desenvolver. Então, o último passo agora, o oitavo passo, é você montar um plano de ação em que você vai executar na prática. Então, como assim? Você definiu lá os seus resultados, as habilidades que tem que desenvolver, os comportamentos. Agora você precisa montar isso ao longo do dia, ao longo das semanas, dos meses. Então, velho, o que eu vou fazer exatamente nas próximas 4 semanas a
cada santo dia em cada uma das 4 áreas do jogo. Pedrão, isso é impossível. Não, é isso que um treinador qualificado, uma comissão técnica qualificada faz em um grande clube, por isso que eles têm vários profissionais, um profissional só não consegue. E é isso que também uma comissão técnica extra clube faz pra você. Então você vai lá, tem um nutricionista, você tem um analista de desempenho, você tem um preparador físico, um gestor de performance, você tem um coach mental. Isso aí, o trabalho deles é basicamente delimitar esse plano para que você possa executar. É isso que a gente faz nos nossos serviços aqui, no nosso serviço de gestão de performance, no serviço de mentoria individualizada, no serviço de análise de desempenho. Se você tem interesse, você pode chamar a gente lá no Instagram que a gente explica. E é isso que a gente faz também no CFGA, na nossa plataforma. Se você não tem esse dinheiro para investir alguns milhares de reais aí por mês para você ter esse melhor acompanhamento, você pode também ir direto ali na plataforma, tá? Então, se você já é um atleta de base grande, profissional, etc., os serviços individuais são melhores. Se você é um atleta que tá numa base menor, que tá numa escolinha, a plataforma, o CFGA, ele tá preparado, já tá tudo montado, é só você seguir o plano passo a passo ali, fechou? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Cara, aqui, velho, é o ouro, hein? Se você seguir esses passos aqui, você realmente vai ter resultado, tá? Você pode ter resultados extraordinários, é só questão de seguir esse passo a passo e aplicar na prática. Pedrão, mas como que eu faço na prática cada um desses pontos? Como eu falei lá no CFGA, você pode aprender tudo. Tamo junto, já. Valeu!